Fala aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Prazer, Ricardo Pimenta. Hoje eu vou trocar ideia com vocês com uma situação que eu passei já tem um tempo e eu tirei 100 mil reais do meu investimento, galera. Sim, eu tirei e fiz a compra de um carro. Eu já tinha um carro, troquei o carro, vou te contar qual carro que eu tinha, vou te contar qual carro que eu peguei para você falar se é bom ou ruim, se é uma bomba. Quero sua opinião, quero que você troque uma ideia comigo. Esse acontecimento aconteceu ano passado, tá? Quase um ano, quer dizer, na verdade, tem alguns meses, quase, vou colocar, então tem alguns meses. Eu vou te falar por que eu fiz isso. Eu, Ricardo, galera, para quem não sabe, eu vim de uma origem bem simples, simples do simples, de ponto do meu pai estar desempregado, e a gente quase, eu não vou falar que passou fome, mas quase não teve o que comer, para você entender. E graças a Deus, depois fui trabalhando, cresci tudo. Depois de velho, depois dos 30 e pouco, aprendi sobre investimentos, não tinha noção nenhuma. Comecei a investir e graças a Deus estou rumo aí. Eu quero investir até chegar num ponto de eu ter uma estabilidade financeira que eu ainda não tenho. Eu quero chegar num valor X que eu determinei e estou correndo atrás desse objetivo. Porém, galera, nesse período eu casei, tenho 2 filhos, graças a Deus, lindos, fantásticos. Recomendo que você tenha filhos, porque filhos, galera, é muito bom. É muito bom. Contrário de todo mundo que os outros falam aí, filhos é fantástico, beleza? Não deixe para ter filhos depois que você tiver ter sua liberdade financeira, não, né? Que trenzinho seu não vai, talvez nem tá bem ainda, talvez não consegue ter. Aproveita, é muito bom. O que acontece, galera? Os gastos aumentam, tudo, mas Deus me abençoou. Fui estudando com online, cheguei em algum valor legal. Porém, nesse período, o que aconteceu, galera? Eu parei basicamente de comer coisas que eu queria. Não que eu não comia, galera, mas eu comecei a substituir para comprar coisas mais barato. Eu poderia ter trocado de carro, não tinha trocado de carro, segurava esse carro que eu tinha. O que aconteceu mais, galera? Eu abri mão de muita coisa para chegar na minha meta de liberdade financeira, galera. Muito, galera, desde rolê, de comprar uma pizza, deixava de fazer muita coisa, galera. Parece bizarro, mas talvez você está passando por algo parecido. Então eu abri mão de tudo para chegar no lugar que eu tô, no patamar que eu tô, que Deus me permitiu de colocar. Por exemplo, hoje eu ganho mais de um salário mínimo em ações, né? Pagadoras de dividendo, tem a renda fixa que eu tenho, já recebo um valor bom, tem o Bitcoin, entendeu, galera? Então, o que acontece? Nesse período abrir mão de tudo. Sabe, a gente vai numa loja, vê uma coisa legal, deixa de comprar. Eu tenho um PlayStation 5 que eu comprei, né, galera? Minha mulher fez até eu comprar porque eu tava, sabe, numa situação ali que eu queria tanto esse videogame na época, mas estava investindo. Aí um dia minha mulher me encheu porque eu queria muito, ela sabia que eu queria, e ela falou: Ricardo, dá para você comprar? Compra. E eu acabei comprando, mas com aquele arrependimento do coração, comprei meu PlayStation 5. Porém, nem jogos eu gosto de comprar, porque são tão caros, galera. Eu tenho nesse momento de acumular patrimônio, então eu abro mão dessas coisas assim, sabe? Eu basicamente comprei 2 jogos, para você ter noção. Comprei um videogame caro, mas eu não tive coragem de comprar. Ela me dá de vez em quando alguns jogos que ela sabe que eu não compro, mas eu quase que não compro para investir o meu dinheiro, quase tudo que eu ganho, beleza? Porém, galera, eu tinha um Siena 2008, ok? Quem já teve, qual carro que você tem? Coloca aí embaixo nos comentários. E eu tive um Siena 2008, carrinho muito bom. Siena, assim, é uma cor chumbo, uma cor meio escura, esqueci. É um cinza no documento, mas ele parece meio um chumbo, né? Bonito, carrinho legal. Porém, em 2008, um carro já desgastado, gastava um pouquinho com manutenção aí direto, ficava uns 2, 3 meses, mas vira e mexe parecia uma manutenção, tudo. Evitava gastar no carro com besteira e usava esse carro. Minha ideia é trocar de carro, sabe quando, galera? Quando eu atingisse a liberdade financeira, eu queria trocar de carro. Minha meta de liberdade financeira, para mim, galera, é uma meta de 10 mil por mês. Parece um valor muito grande para muita gente que está vendo esse vídeo e pouco para outras pessoas que estão vendo esse vídeo. Mas, porém, galera, eu tenho uma média de gasto de 5 mil por mês, ok? Entre colégio de crianças, alimentação, despesas. Uma média de menos para mais. Bacana? Então eu queria o dobro. Para quê? Para ficar tranquilo, galera. Para poder fazer uma viagemzinha, para mim ficar tranquilo. E o que acontece, galera? Isso aí economizando um pouco ainda. Então, galera, eu comecei
focar nisso, não trocar de carro. E minha esposa, que eu sei que ela queria que eu trocasse, não por ostentação, mas ela queria um carro um pouquinho mais confortável, um carro que não desse muito manutenção, porque esse carro vira e mexe tinha uma manutenção, entendeu? Esse carro, por mais que eu alinhava ele puxava um pouquinho de lado, galera. Quem já passou por isso, galera? Então era um carro 2008, um carro que tinha algum desgaste ali, mas eu tava no objetivo, no sangue no olho, para juntar. E o que aconteceu, galera? Um belo dia, um belo não, um mau dia, né? Minha esposa falando comigo, me trocar. Ela estava na BR dirigindo, ela dirige o carro. E esse carro, ele comia bastante pneu, porque eu levei para várias pessoas olharem o alinhamento, tudo, e ele não pegava alinhamento direito, e ele estourou o pneu. Eu também não fiz minha parte, poderia andar com o pneu mais novo, porém, como ele comia um pouco o pneu, o que aconteceu, galera? Eu deixei, falei, ah, não, vai comer pneu, não vou trocar tanto, e estourou. E quase minha esposa, meu filho, eu acho que era um dos filhos que estava no dia, aconteceu um acidente que tinha um caminhão atrás, galera. E eu fiquei assim, meu Deus, isso me fez refletir mais sobre minha família, sobre não pegar tudo que eu tinha, investir. Muitas das vezes eu poderia investir ali, por exemplo, tinha mês que eu investia pesado, galera, que eu comecei a trabalhar muito, virar a noite aqui na internet trabalhando, e eu poderia investir um pouco menos e ter um pouquinho mais de luxo para minha família. Mas não, eu vivia 5, não vivia 2, 3, não, 5, 10 degraus abaixo do que eu poderia viver, ok? Vivia bem abaixo. E o que acontece? Fui lá, ajudei minha esposa, a gente trocou pneu, ela chorando, aos plantos, tudo. E eu tomei uma decisão. Eu falei assim, vou trocar de carro. Mas, galera, nesse dia eu fiquei tão assim, chateado com a situação que poderia ter perdido minha família. Eu não queria mais um carro usado. Não porque a gente não acha na rua, tem vários carros aí que a gente pode comprar usado, seminovo, legal. Mas eu falei, não, eu mereço melhor. Assim, no sentido, como que eu posso dizer? Não no sentido de soberba, mas eu trabalhava muito, tinha condição e não estava tendo o melhor para minha família, entendeu? Então não estava abrindo mão só do meu luxo, mas da minha família. E aquilo ali poderia destruir o meu sonho, que o meu sonho é meu filho, minha esposa, minha família. E eu, naquele momento, a gente colocou para vender, vendi o carro, graças a Deus, e eu comecei a estudar para trocar de carro. Falei assim, vou estudar. Com muito aperto no coração, porque, galera, eu não queria tirar parte do patrimônio que eu estava adquirindo ali. E eu pensei assim, pô, vai atrasar eu atingir minha liberdade financeira. Mas eu vou falar para você, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Dá graças a Deus hoje que você está com uma saúde boa, a maioria de vocês estão me assistindo. Dá graças a Deus que você tem um filho, uma esposa, uma namorada, uma mãe viva. Talvez quando você atingir a sua liberdade financeira, você não tenha sua mãe. Talvez quando você atingir sua liberdade financeira, você não tenha seu pai. Talvez quando você atingir a liberdade financeira, você não esteja aqui. Na Bíblia fala, né, não pregando a religião que você tem, tanto faz, mas eu estou falando assim, eu estudo, né? A Bíblia fala que teve um homem que juntou muitas posses. Quando ele chegou naquilo que ele queria, ele morreu. Ele deitou em cima ali, não, finalmente consegui, ele morreu. Na Bíblia tem essa parte interessante, depois eu vou trazer para vocês no canal. E o que acontece, galera? Não estou falando que você não tem que abrir mão, não estou falando nada disso, eu estou falando para você. Valorize também o momento com sua família, valoriza também o churrasquinho ali. Eu deixava de fazer churrasco, galera. Ontem eu fiz um churrasco aqui em casa, porque eu bati mais uma meta financeira aqui. Depois eu vou trazer no canal, eu cheguei num valor ali que eu fiquei muito feliz, galera, muito feliz. E eu falei, vamos lá comprar uma carninha, vamos lá. Galera, não que a gente não coma, galera, mas eu tô falando assim, foi um dia exclusivo que eu quis fazer. Eu fui lá, busquei com ela e fiz, foi muito gratificante. E eu decidi trocar de carro. Voltando ao assunto, você já viu, né, que as pessoas que têm, não sei se eu tenho TDAH, mas eu acho que tenho a tendência para ser ativo. E eu fui decidir ali, galera, trocar de carro, aí comecei a estudar sobre alguns carros. Minha intenção era pegar o carro mais barato, zero. E eu comecei a estudar um Mob, Kwid também. Né? Um dos dois eram os mais baratos que eu tinha ali. Comecei a estudar. Resumo, comecei a estudar carro elétrico, comecei a ver tudo. Aí tinha uns lançamentos que eu consegui pegar no lançamento e eu paguei bem mais barato por isso. E eu acabei optando por um carro elétrico. E eu acho que eu sei o carro que você sabe que eu peguei. Eu tava olhando um Kwid elétrico, ok? Mas eu não peguei o Kwid, graças a Deus, galera, não falando mal. Aí eu queimando os patrocínios aí. Eu acabei não pegando o Kwid e peguei um BYD. Um Mini Dolphin, porque é um carro fantástico. Fiquei muito chateado que eu peguei esse carro, galera, muito. Porque eu peguei ali o dinheiro, vendi, não foi 100 mil dos investimentos, porque eu vendi o Siena ali por um valor, não sei se foi 20 e poucos,
né? Mais o valor ali, quase 100 mil de investimento que eu tirei, mais aquilo ali, e comprei o carro, galera, à vista, graças a Deus, porque eu não queria pagar juro, coisa do tipo, não gosto de prestação, justamente para não atrapalhar nos meus investimentos, tá? E o que acontece? Peguei o carro e graças a Deus foi muito bom para minha família, mas a princípio eu fiquei muito triste, tá? Porque gastei. Mas galera, vou te contar uma verdade. Depois que eu peguei o carro, eu fiquei muito feliz, ok? Porque a experiência de você ter um carro novo ali, de você, sem soberba, tá? Para quem tá correndo atrás, que você venha conseguir também um carro melhor que eu tenha, que você venha se prosperar, tá, galera? Sem soberba mesmo, mas eu fiquei muito feliz depois de um tempo. Eu comecei a dirigir, ter gosto de dirigir o carro, eu fiquei feliz, me deu ânimo para trabalhar mais, me deu pique para passear mais com minha família, minha felicidade que eu nem tinha antes começou a voltar, porque meu foco era só dividendo, Barsi, era só investir, era só a gente estudar, sabe, ações de dividendo, era só coisa de investimento. E nesse momento eu voltei para a vida real, ok? Que é o que importa. E eu comecei a passear com minha família, ter momentos felizes. Não que outro carro não iam me dar isso, mas eu quero te dizer o seguinte: tem hora que a gente tem que também pensar um pouco na gente. E eu fiquei feliz, me deu um gás. Eu comecei a trabalhar até mais, galera. Foi muito bom isso pra mim. Não tava comprando roupa direito, eu não tava, minha mulher, tipo assim, ia ficar até com vergonha ter hora de mim, porque meu foco, todo o dinheiro era investir. Eu nem tava jogando mais videogame, que é uma coisa que eu prezava muito, porque nem tô jogando tanto ainda, porque o tempo que eu tinha, eu queria trabalhar para fazer uma renda extra e investir mais. E eu te falo, aproveita o tempo com sua família, em vez de você, talvez dá para você fazer um bolinho, eu sei que tem que economizar, mas seu filho talvez tenha uma festinha de 1 ano de idade, 5 anos de idade, nunca mais ele vai ter 5 anos de idade na vida. Nunca mais sua esposa vai voltar até aquela idade. Então, preze por aquele momento. Talvez você abra mão de ter um momento de levar seu filho no parque de diversões. Você abre mão de fazer alguma coisa com seu filho e, tipo, você não vai ter aquele momento feliz. Ricardo, mas eu só consigo investir 100, 200 reais por mês. É sua cabeça seu guia, mas talvez é melhor nem investir um mês ou outro e você ter um momento de felicidade com o seu filho, beleza? Ah, mas o futuro, tá, é futuro, mas também temos que viver o presente. Como o nome diz, presente, aquilo que você recebe. Então, viva momentos felizes com sua família, viva momentos felizes com sua esposa. É um aniversário de casamento, compra um buquê de flores para ela ali. Talvez você fique até com dó de dar, eu sei, de dar um presentinho, mas compre o melhor para ela, valorize sua esposa, seus filhos em cada momento, entendeu? Eu não estou falando para você parar de investir, mas talvez você investe 500 reais. Talvez é melhor você investir 300 e gastar 200 com um momento feliz com sua família, um momento de qualidade, entendeu? Então, isso que eu tenho aprendido nesses anos, apesar que eu fiz ao contrário durante muito tempo, mas eu tô falando minha experiência depois de anos investindo, galera, entendeu? Então, depois de alguns anos investindo, essa é a conclusão que eu chego. Coloca nos comentários aí o que você achou da minha decisão, se foi uma decisão burra, respeitosamente. Eu aceito todo mundo aí, só não fala daquele jeito ruim, pode falar respeitosamente sua opinião. Você acha que eu comprei um carro errado? Achei que eu acertei, foi muito bom para mim, porque trouxe uma economia na questão de manutenção, que zerou, carro zero, né? Então zerou a manutenção que eu estava gastando. Na ponta do lápis eu somei depois. Combustível eu economizei, entendeu? Energia sai mais barato para mim. Placa elétrica, eu tenho placas em casa, então meio que eu zerei, não gasto mais. Eu tinha uma média de gasto de 400 reais de combustível por mês, hoje é, entre aspas, zero, entendeu, galera? Para mim foi muito bom, tô satisfeito, mas é a realidade de cada um. Eu moro em Minas Gerais, aqui tem bastante morro, isso é bom para carro elétrico nas descidas, você acaba carregando, gasta um pouco, mas depois recupera, entendeu? Tem outros, eu moro em casa, não apartamento, então tem outros benefícios, mas foi algo que eu fiz. Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida. Se inscreva no canal, deixa o like. Para quem ficou até o final, galera, eu vou deixar no link da descrição aqui, eu não vou abrir a tela, vou deixar um treinamento, um curso aí que eu fiz, que eu ganho dinheiro online, muito top. Não, o curso não é meu, mas o que eu fiz me ajudou a chegar nessas metas, que eu trabalho com internet. Vou deixar para vocês uma plataforma que eu invisto, né, um banco, deixo minha renda fixa ali, Sofisa, e te dá 50 reais de bônus. O link também tá na descrição. Vou deixar para vocês a Coinbase, que está dando bônus. Você ganha criptomoeda fazendo alguns passos. Também vou deixar na descrição para você abrir sua conta. É a plataforma que eu guardo minhas criptomoedas.
E também vou deixar o AGF+, com R$ 50 de desconto, tem um código que você coloca para usar essa plataforma que eu utilizo aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima, que fui.